Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre escatologia. Nós vamos falar hoje sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Especificar quais são, né? Vamos pegar por partes, porque a escatologia, especificamente aqui nós vamos estar falando no contexto no Apocalipse. A escatologia pega também uma parte de Daniel, pega Ezequiel, entre outros trechos da Bíblia que vêm complementar, né, a parte da escatologia, mas o Apocalipse é o que é mais falado. E para falar de uma vez é um contexto assim um pouco extenso e a temática, no caso, é um pouco maçante para quem não está habituado ainda com o contexto. Então nós vamos pegar trechos, né, partes da Apocalipse, no caso, nós vamos estar falando hoje especificamente sobre os 4 cavaleiros, e para que fique o entendimento de uma maneira mais prática aí para vocês, ok? O que eles representam, esses 4 cavaleiros? Representam juízos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Então vamos entender o contexto. Até chegar aí nos 4 cavaleiros, antes disso, nós temos o que? A apresentação, a visão para João, né? João vê um trono, uma pessoa que está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono, quem que é digno de abrir os selos, ele vai ver um rolo escrito por dentro e por fora. E na apresentação desses primeiros, são 7 selos, mas os primeiros 4 selos, nós vamos ver cada selo apresentando um juízo. E simbolizando esses juízos, nós vamos ver os cavaleiros e o que eles representam. Então os primeiros 4 selos que vão ser abertos, né, nós temos selos, nós temos no Apocalipse trombetas, taças, entre várias simbologias. E nos primeiros 4 selos é a apresentação aí dos cavaleiros, ok? Então vamos estar focando especificamente nisso para que o assunto fique de uma maneira mais clara para vocês. Então nós vamos estar apresentando cada um deles. O que representam os cavaleiros? Então, o primeiro cavaleiro, o conquistador. Então, não é simplesmente conquistador. Então, o conquistador é um conquistador que vai se sobressair sobre as nações. O entendimento do primeiro cavaleiro, já para adiantar para vocês, que é o cavalo branco, muitos fazem a relação com Cristo, que está no capítulo 19. Nós vamos estar vendo aí o capítulo 6, a apresentação dos cavaleiros. Mas uma forma mais fácil, ou vamos dizer assim, uma forma mais correta da interpretação, esse primeiro cavaleiro, esse conquistador, ele representa o anticristo. E o anticristo, ele é tudo que é contrário ao que se fala sobre Cristo, né? Então ele é contrário a Cristo, mas ao mesmo tempo ele quer fazer sinais, ele quer tomar uma posição semelhante ao Messias. Por isso, eu coloquei alguns shorts aí, se vocês não viram, dê uma olhada, alguns trechos, algumas coisas sobre escatologia, e lá eu coloquei que o anticristo, ele quer representar a Cristo, é um falso Cristo, e ele precisa ser da descendência dos judeus, para que os judeus o aceitem. Aí nós temos em Gênesis, só falando de maneira mais rápida, não vou adentrar muito nesse assunto, mas em Gênesis, quando Jacó fala profeticamente para seus filhos, ele fala que da descendência de Dan teria como a serpente, então que morderia ao cavalo e derrubaria o seu cavaleiro e tal. Então nós vemos que possivelmente o anticristo vem da descendência de Dan. Mas voltando na questão do cavaleiro branco, o cavaleiro branco, ele representa nesse contexto o anticristo que vem como um falso Cristo. Tá? No capítulo 19 de Apocalipse, aí a apresentação realmente de Cristo quando ele vem em juízo, quando ele vem com todo o poder, quando ele vem mesmo para
antes do milênio, né, que nós vamos ter todos esses acontecimentos, depois o milênio, que é o reino milenial de Cristo. Cristo reinará por 1000 anos. Mas até lá, nesse contexto agora do capítulo 6, até chegar no capítulo 19, que aí o cavaleiro ou o cavalo branco lá refere-se a Cristo, esse cavaleiro e esse cavalo branco refere-se ao anticristo. Ele vai vir como um falso Cristo. O segundo cavaleiro, ele representa a guerra. O terceiro cavaleiro, a fome. E o quarto cavaleiro, a morte. Então vamos ver com detalhes cada um desses cavaleiros e o que eles estão representando e o contexto bíblico que eu vou estar apresentando para vocês. Lembrando que sempre eu vou estar seguindo a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, nós vamos estar notando aí que ele vai estar com a coroa e um arco, sem a flecha, tá? Então nós vamos ver o contexto bíblico aí. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Então aí também, quando João começa a ter a visão, no primeiro ao terceiro capítulo tem as 7 cartas, tem a apresentação do Apocalipse, as 7 cartas, e depois capítulo 4 e 5, ele vem, ele sobe, né, quando aquele que está falando com ele com voz de trovão chama, aí ele começa a ver e ter as revelações do Apocalipse, e ele vê no trono, ele vê o livro, como eu falei, ele vê 4 seres viventes e 24 anciãos. Então, nesse contexto, os seres viventes, cada um dos seres viventes vai estar falando de um momento e apresentando um selo, o cordeiro, né? O cordeiro que abriu o selo, não um ser vivente. Então, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes, após o cordeiro abrir o primeiro selo, dizer com voz de trovão, venha, olhei, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Esse primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Então, a coroa é símbolo da vitória e do poder. E o arco era uma arma no contexto bíblico que nós estamos pensando aqui. Nós temos que avaliar o contexto histórico e cultural da época. João estava utilizando de símbolos, né, simbologia que ele conhecia na época. Se fosse hoje, teríamos acrescentado aí foguetes, aviões, metralhadoras, né? Então, no contexto de João, nós estamos vendo que o arco era uma arma de longa distância, que provavelmente, nesse contexto, na simbologia do arco, significa que a influência do cavaleiro terá um grande alcance. Esse cavaleiro, como eu falei, pode ser, e temos um entendimento que ele seja a representação do anticristo. Então ele vai vir, vai conquistar e vai influenciar uma grande parte da população. Seguindo aí para o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Nós vemos que ele tem uma grande espada na mão. Então, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer. Então, o segundo ser vivente, o cordeiro abre o segundo selo e o segundo ser vivente diz, venha. Então, João, então saiu outro cavalo. E este era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder. Então ele não tinha poder, mas recebeu, foi autorizado, foi-lhe dado poder. Recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, como eu falei anteriormente. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada, montado em um cavalo vermelho. E ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. A espada e a cor vermelha representa a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro é a representação da guerra. Então o cavaleiro vermelho, ele representa a guerra. Então, conforme Jesus avisou,
que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Esse contexto está em Mateus capítulo 24 e verso 6. O contexto anterior que eu li, né, do primeiro cavaleiro, tem a referência também, e aí do segundo cavaleiro, Apocalipse capítulo 6, do verso 3 ao 4. E agora nós vamos estar chegando no terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. Notemos aí que ele tem uma balança na mão. Por que essa balança na mão? Vamos estar analisando. Em Apocalipse 6, capítulo 6, verso 5 ao 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, então o cordeiro abre o terceiro selo do 7, o terceiro, e ouviu o terceiro ser vivente. Dos 4 seres viventes, o terceiro ser vivente, ele ouviu dizer: venha. Olhei, né, João, ele diz: olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, que aí é o dinheiro na época de João, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então o terceiro cavaleiro, ele monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. Então a balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro representa a fome. Então ali vai ser escasso, a comida vai ser escassa e os valores subirão. Com preços tão altos, as pessoas comuns terão dificuldades de alimentarem suas famílias e haverá uma grande crise, uma crise econômica. É o que nós chamamos hoje de lei da oferta e da procura. Então ali vai ser escasso, que começará a vir os juízos sobre a terra. A terra, ela produzirá uma quantidade menor de alimentos e os preços subirão. E muitas pessoas morrerão de fome nesse contexto aqui. Aí nós vamos estar vendo depois, em outras passagens, em outros vídeos sobre a tribulação, nós vamos estar montando como se fosse um quebra-cabeça, ok? Quarto cavaleiro, o cavalo amarelo. O que ele vai estar representando, esse quarto cavaleiro? Ele não traz nada de específico em suas mãos, mas ele vai estar simbolizando a morte. É o único cavaleiro que a Bíblia diz claramente que é a morte. Dos 4, é o único cavaleiro que a Bíblia declara o nome dele como a morte. Então Apocalipse 6, capítulo 7 a 8 diz: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, João diz: olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então nós vemos aí que ele veio para matar pela espada, pela fome, por pragas e por animais, por meio de animais selvagens. Então quando diz ali, chamava-se Morte e o Hades o seguia, nós temos que entender o contexto, como eu falei, histórico-cultural da época. João, ele escreveu em grego, A escrita do Novo Testamento foi em grego, do Velho Testamento hebraico e partes dela em aramaico. Então, como nós vemos a mitologia grega da época, o conceito helenista da época, para quem era o Hades para eles, Nós vamos ver aí que na interpretação bíblica e no original, Hades significa inferno, mas ao mesmo tempo Hades é o nome do Senhor da Morte na mitologia grega. Então, se nós formos traçar um paralelo, quando diz que o cavaleiro, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, então o Senhor da Morte o seguia de perto. João meio que quis passar essa mensagem: o Senhor da Morte seguia a morte de perto, disso que ele estava fazendo. Então nós temos que pegar sempre um contexto bíblico e entender o seu contexto histórico, cultural, como foi aplicado na época, e fazer a interpretação hoje. Como eu falei, João usou
das suas linguagens, simbologia, as figuras da época. Não tinha metralhadora, não tinha foguete, não tinha aviões como nós temos hoje. Então, se fosse no contexto de hoje, estaria inserido aí foguetes, metralhadoras, aviões, né? Então, João utilizou do contexto da sua época e nós temos que interpretar isso. O quarto cavalo é amarelo, seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades, como eu falei, a versão no original simboliza, né, significa inferno, né? O Hades o segue de perto. É o único que a Bíblia cita quem é. Então é o único cavaleiro que a Bíblia cita que o nome dele é Morte. O amarelado do cavalo é associado à morte porque se parece com a cor de um cadáver, né, simbolizando aí na questão a morte em si. Na conclusão, hoje um vídeo bem mais prático, rápido, eu não quis aprofundar muito, porque Apocalipse e a parte escatológica, que é o estudo do fim dos tempos, ele tem bastante simbologia, então se a gente for aprofundar e o contexto ficar muito extenso, fica uma forma mais difícil de estar compreendendo. Então hoje especificamente os 4 cavaleiros e a referência no contexto aí de Apocalipse, do capítulo 6, quem são e o que eles representam. Então na conclusão aí, quando João tem esta visão do que está sentado no trono e também vê o livro em forma de rolo, é uma outra questão, o livro na época de João não é igual nós temos hoje, encadernado da forma que nós temos hoje, era um rolo que eles enrolavam, era um papiro, né? Vamos colocar dessa forma, tinha pergaminhos também, que era de peles, ou papiro era grande, vamos pensar assim, num papel grande, e eles enrolavam dos dois lados, né? Ia desenrolando um lado e enrolando o outro para poder ler, não era um caderno como nós temos hoje. Então aí, esse livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, que está selado. Então o selo, vamos imaginar aqui, não é o selo de cartas, de colocar no correio como hoje. O selo, ele simbolizava algo que não poderia ser quebrado, não poderia ser, vamos dizer de uma certa forma assim, rompido por qualquer que seja as pessoas que não foram autorizadas. Então vamos colocar esse selo não como carta, mas como lacre, certo? Servia para lacrar. Então esse rolo, ele era enrolado e depois lacrado. O que nós vemos no contexto de João? Muitas vezes tinha testamentos que os pais faziam testamento e só o herdeiro, aquele digno, aquele que recebia a herança, podia quebrar esse lacre, né? Então nós vemos no contexto histórico, se vocês jogarem aí na pesquisa, no Google, vocês vão estar vendo que esse selo só poderia ser rompido por uma pessoa que tinha a autoridade, tinha o poder e tinha o direito a essa herança. E nós vemos que Jesus, quando ele venceu a morte, o contexto bíblico diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o direito de herança sobre a terra e a vitória que teve foi dado a Cristo, porque ele foi vitorioso. Não tinha nenhum outro que pudesse romper esse selo. Então é bem interessante vocês fazerem algumas pesquisas, né? Não vou estender aqui no contexto no vídeo, mas esse selo era como se fosse um lacre. E esse especificamente, ele tinha 7 lacres. E cada um desses lacres, que são os selos, quando o cordeiro representando Cristo tirava os selos, tinha um juízo, né, representando no Apocalipse, que é o que nós vamos ver, estamos vendo, né, e vimos dos 4 primeiros selos, representando por seus cavaleiros e seus cavalos, que são os 4 cavaleiros aí do Apocalipse. Então, voltando aqui, quando João tem a visão do que está sentado no trono e também vê o livro em forma de rolo, como eu já expliquei, escrito por dentro e por fora. Porque por fora? Por fora estava escrito quem poderia, no caso do testamento, que eu dei um exemplo, quem poderia romper esse lacre, que é o selo, né? Para nós hoje é no contexto de lacre, ele estava lacrado. Então, quem que poderia? Não pode abrir, romper o lacre para depois ver quem poderia ler. Então ele é escrito por fora para dizer quem é digno de ler.
Então por isso que ele está escrito por dentro e por fora, que está selado. João chora por não encontrar ninguém que fosse digno de abri-lo, mas o leão da tribo de Judá, Cristo, a raiz de Davi, que venceu, é digno de abrir o livro, os seus selos, né, tirar o lacre e ler e abrir o livro. Após Cristo, o Cordeiro, começar a abrir os selos, os primeiros 4 selos abertos desencadeiam uma série de acontecimentos, de juízos sobre a terra. E nos 4 primeiros selos são representados os 4 cavaleiros que nós apresentamos aqui, né, hoje para vocês. Então, cada um dos cavaleiros representa um acontecimento, um juízo sobre a terra, na forma que o Cordeiro ia quebrando esses lacres, né, tirando esses selos. Como eu falei, o selo não é um selo como o selo que nós entendemos de carta, né, para mandar a carta pelo correio, e hoje em dia nós nem usamos muito, é tudo digital, mas era mais parecido para nós hoje como um sentido de lacre. Então, conforme Cristo ia tirando, né, o Cordeiro ia tirando esses 4 primeiros, cada um dos selos, um ser vivente, ele falava com voz de trovão e dizia para João: venha e veja. E aí foi apresentado cada um dos cavaleiros. Num próximo vídeo estarei falando de mais uma parte de Apocalipse, aí no contexto escatológico. Eu peguei especificamente de cavaleiros, porque bastante pessoas têm curiosidade a respeito disso, mas nós vamos estar pegando do início a visão do trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e vamos estar mostrando a representação, o significado de cada um e o contexto que eles vão estar sendo apresentados. Depois que apresentar todos, né, que vai ser bastante vídeos para estar cobrindo todo esse contexto aí do Apocalipse, aí nós faremos um vídeo final juntando todos eles de uma forma mais rápida, dizendo a sequência dos acontecimentos, como eles estarão se desenrolando, ok? Agradeço a vocês mais uma vez por estar acompanhando o vídeo. Se inscrevam, dê o like, compartilhem para que nós possamos estar atingindo mais pessoas possam estar aprendendo da palavra de Deus, e continue orando para que Deus dê graça, para que continue abrindo o nosso entendimento para apresentar a palavra de Deus de uma forma clara para a todos vocês aí. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.